Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna e nessa edição do InterD nós vamos falar sobre cuidados paliativos com a médica Lívia Interaminense aqui na Clínica Florence, no Recife. Bom, então vamos começar do princípio do começo, né? Digamos assim. O que são os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos vêm do termo paliar, né? Paliar significa manto, proteção, né? E a Organização Mundial de Saúde, no ano 2019, atualizou o conceito. E o cuidado paliativo é a atenção, o cuidado ofertado a todo paciente que é portador de uma doença que ameaça a continuidade da vida, no qual esse paciente porta sintomas descompensados, não só os sintomas físicos, orgânicos, mas como psicológicos, sociais e espirituais. E tanto esse paciente quanto sua família, eles podem receber um cuidado integral com o intuito de aliviar e prevenir esse tipo de sofrimento, seja orgânico ou seja mental, né, e espiritual também. E o que não são cuidados paliativos? Porque eu pergunto isso porque muita gente confunde, né? É isso. As pessoas tendem a confundir com um paliativo. É quando você está fazendo uma gambiarra. Sim. Então, cuidado paliativo não é gambiarra, né? É um jeitinho que a gente está dando para resolver uma coisa enquanto a gente está atrás da solução definitiva, vamos assim dizer. E também cuidado paliativo não é quando não tem mais nada a se fazer. As pessoas muitas vezes colocam como se fosse ou tudo ou nada. Tudo, aí falam assim, investimento pleno. E nada é cuidado paliativo. Não é sobre isso, né? A gente faz muita coisa. A gente tenta ofertar ao máximo ao paciente e à sua família dignidade, né? Cuidando dele de uma forma integral para que ele possa viver aquele período tão difícil da melhor forma possível. Certo. E como é que isso funciona na Florence? Pois bem, a Florence oferece o que a gente chama de hospice care. O hospice care é um conceito dentro dos cuidados paliativos de uma dedicação aos pacientes que estão nos últimos dias de vida. O hospice care americano, que é o padrão, ele fala até de 6 meses. E os pacientes vão para a instituição para passar seus últimos meses nessas instituições. Mas aqui a Florence, a gente diz que é para se passar, na verdade, os últimos dias, que são os dias que geralmente o paciente está em mais sofrimento, com descompensação de sintomas, com muito sofrimento também pelo lado da família, né, que precisa de um apoio de equipe interdisciplinar para poder vivenciar e ofertar ao paciente o melhor cenário. Então, é esse tipo de cuidado que a gente oferece aqui, né? Temos médico 24 horas para poder medicar o paciente da melhor forma possível e temos a equipe interdisciplinar, onde a gente aborda todo tipo de sofrimento, né? O psicológico, a questão respiratória, a questão motora, que muitas vezes está muito dolorosa, fadigada, o acolhimento nutricional, a fonoaudiologia para poder deglutir da melhor forma possível, a psicologia para acolher os sofrimentos, né? Mas não é só a psicologia que trabalha nesse foco, é todo mundo olhando um pouco do sofrimento dentro da sua área de atuação para amenizar aquele sofrimento de uma forma plena para o paciente, para que ele possa vir a falecer de uma forma natural, já que a sua situação é irreversível, é incurável, e o que ele merece naquele momento, de fato, nos últimos dias de vida, é uma morte sem sofrimento e tendo a sua família acolhida dentro de todo esse cenário. E também há uma preocupação com as crenças ou não crenças religiosas das pessoas, né? Com certeza, um ponto importante nos cuidados paliativos, seja o hospice care, que são os cuidados de fim de vida, ou seja, todo o tempo que o paciente tem de vida portando uma doença que ameace a continuidade dessa vida, né? O sofrimento espiritual ele pode existir, independente de crença, de religião. E aí a gente fala muito da espiritualidade em si, onde a gente tenta trabalhar
essa questão existencial, independente da religião que o paciente porta. A gente está aqui para respeitar os desejos, os valores, as crenças, independente de religião. Assim como cor, gênero, raça, isso não existe, né? A gente está aqui para respeitar todos e poder ofertar, no fim da vida, o melhor, vamos dizer assim, cenário de dignidade, né? Porque estamos diante de uma situação grave que a gente não pode reverter, mas que o paciente e sua família merecem ser cuidado, com todas as particularidades e individualidades de cada um. Você falou sobre a família, né? É uma parte importante também a ser cuidada, que é a família. Com certeza. As doenças que ameaçam a continuidade da vida, elas, a partir do seu diagnóstico, né? A gente tem o grande exemplo, o câncer, né? O tabu do câncer. Quando se fala em câncer, as pessoas já dizem, pronto, vai morrer. Mesmo que isso não vá acontecer. Mas, de fato, o câncer, quando está na sua fase avançada, ou seja, com metástase, a gente entende que ela virou agora uma doença crônica e por ser uma doença grave, isso vai levar a algum momento o paciente vir a falecer. Então, nesse cenário, né, nesse momento do diagnóstico, não só o paciente quanto a sua família sofre e precisa também ser acolhida. E é uma forma de a gente, acolhendo os dois juntos, poder amenizar o sofrimento dos dois. Porque muitas vezes o que é que existe? Nem o paciente quer falar do seu sofrimento, porque sabe que a família está sofrendo, e nem a família quer falar nada, porque tem medo de somar mais sofrimento ao paciente. Então, por vezes, isso acaba afastando paciente e família numa questão de um hiperprotecionismo, de falha de comunicação, né, que na verdade afasta e não aproxima. Então, muitas vezes a nossa missão está justamente nisso, né? É acolher os dois, entender suas dores e trabalhar enquanto equipe para sempre aproximar e fortalecer os dois. Sim. E nunca para afastar. Então, por isso que a gente fala dessa questão de equipe, porque cada um vai coletando dentro do seu campo de atuação quais são essas dores, as suas percepções. E a gente se junta, senta, compartilha as vivências junto com aquele paciente e a família e pode ir planejando, né, projetos, vamos dizer, estratégias para ofertar àquele paciente e à sua família para ir sanando essas dores, esses sofrimentos, para que isso tudo passe da forma menos sofrida possível, né? Porque sempre vai existir um sofrimento. Mesmo que esse sofrimento seja acolhido, não quer dizer que o paciente vai morrer sem sofrer, a família vai se despedir daquele paciente, daquela pessoa sem sofrer. Não, o sofrimento ele existe. A gente só não pode permitir que esse sofrimento não seja acolhido e cuidado. Então, é essa a função da gente quando a gente fala desses cuidados de fim de vida. Certo. A Florence existe também na Bahia, né? Isso. Em Salvador, não é isso? E por que escolheram o Recife, né, como a segunda clínica? Um dos sócios fundadores, que é o Lucas, né, ele teve a ideia de montar esse serviço, o primeiro serviço de hospice care no Nordeste, né, e ele é de Salvador, e por isso que ele montou lá em Salvador. Certo. E aí, mas ele já entendia desde o início, ele já sabia que Recife era uma grande cidade na área de saúde, né. Recife é a referência em saúde no Nordeste. Então, o número de hospitais que nós temos, o número de especialidades médicas. Então, a área de saúde no Recife é muito forte. Então, por isso que fomos a segunda capital escolhida para a inauguração da primeira filial da Florence, justamente devido a esse grande mercado que existe aqui na cidade do Recife, dessa potência, vamos assim dizer. Agora, falando sobre você, né? Por que você adentrou nesse universo dos cuidados paliativos? O que foi que chamou a atenção? Eu costumo dizer que eu fui uma privilegiada, né? Entrei cedo na medicina, eu sempre tive o desejo de ser uma boa médica, fazer o meu trabalho da melhor forma possível e com dignidade para com aquele que eu estivesse atendendo, né?
E aí depois eu fiz a clínica médica, porque quando a gente sai da faculdade a gente sai com muitas inseguranças, né? Sempre com muitas dúvidas. E quando eu estava no final da clínica médica eu descobri a geriatria. Né? Eu tinha uma boa relação com os idosos, né? Eu gostava de cuidar de idosos. E aí na geriatria, quando eu já estava fazendo a residência de geriatria, eu conheci os cuidados paliativos. Então foi tudo muito natural. Mas, se vamos dizer, eu estou hoje com 11 anos de formada. Na minha época de formação, as pessoas não falavam de cuidados paliativos. Então, na minha época ainda de especialização, falava-se muito pouco e eram pouco as pessoas interessadas. Então, eu vi uma oportunidade, eu disse assim, então já que é uma coisa que eu me identifico, que eu posso fazer um trabalho bom, eu vou tentar novamente a residência, vou fazer uma nova residência, foi minha terceira residência, eu já tinha feito clínica, geriatria e iria para a terceira residência, seria o 5º ano já de especialização, fora os 6 anos da faculdade, e também pensei em já fazer também o mestrado. Então, passei mais esse ano estudando os cuidados paliativos e cada vez que a gente vai estudando, a gente só vai se apaixonando. Então, de fato, eu digo que eu fui privilegiada porque foi um caminho traçado por Deus, parece. Porque fui identificando sinais, me identificando cada vez mais com a área e cá estou, né, como geriatra e paliativista e super feliz do que eu faço no meu dia a dia. E tendo em vista o que acontece no país hoje em dia, quais as suas expectativas para o desenvolvimento dos cuidados paliativos no país, no Brasil? Assim, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a organização, né, brasileira que trabalha tanto com a disseminação do conhecimento sobre os cuidados paliativos, como o reconhecimento público do que veio os cuidados paliativos, para que veio, para que serve, né? Então, eles têm feito um trabalho, vamos dizer assim, plausível, louvável, que junto com as repartições públicas, falar cada vez mais sobre o que é os cuidados paliativos e a sua necessidade na assistência à saúde. Então, em 2018, no final de 2018, a gente teve a publicação da Resolução 41 da Comissão Tripartite, que é justamente as diretrizes para os programas de dos cuidados paliativos a nível do Sistema Único de Saúde. E no ano passado, em 2021, saiu também a resolução do MEC, do Ministério da Educação, de que a especialização, na verdade, não é nem a especialização, é a residência médica em cuidados paliativos, que era de 1 ano, passa a ser 2 anos. E o que é que isso representa? Representa que estamos no caminho para sermos reconhecidos como especialidade, porque somos área de atuação, não somos especialistas. Apesar de existir, sou uma médica paliativista, a especialidade em si ela ainda não é reconhecida. Então, isso é um passo para ser reconhecido como especialidade. Então, com esse reconhecimento é que a questão do mercado de saúde, seja na saúde pública ou seja na saúde suplementar, começa a reconhecer o nosso trabalho como uma especialidade médica, né? Então, isso vai valorizar muito a nossa atuação, fazer com que mais pessoas procurem essa formação, né? Não só médicos, como os profissionais da parte multiprofissional, né? Os fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, isso faz fortalecer esse tipo de cuidado. Agora, assim, não é um cuidado para todo mundo, não é? Precisa ter dom? Não. A gente tem como aprender a cuidar de fato das pessoas. Mas temos que entender que a gente tem que gostar muito do que faz. Porque não é um dia a dia fácil. Tem dias bons, tem dias ruins, como qualquer profissão. Mas precisa-se de um amor a mais pelo que se faz. Porque, de fato, a gente vai estar com as pessoas que estão passando pelos momentos mais difíceis de suas vidas. Então, isso requer muito amor pelo que se faz, né? Mas existem pessoas com esse perfil e a gente vai conquistar cada vez mais essas pessoas para poder ofertar esse tipo de cuidado para os pacientes e suas famílias.
Muito obrigado pela entrevista e pela sua Obrigada. escolha aí, né? Que está amenizando o sofrimento aí de muita gente, né? Verdade. Obrigada. Agradeço a oportunidade de falar. A gente que nós que somos paliativistas, né? Nós somos entusiastas. Quanto mais a gente é chamado para falar, mais a gente quer falar, né? Disseminar esse conhecimento tão importante, né? E retirar os tabus, né? Que existem acerca dos cuidados paliativos, porque quando vem assim um profissional ou vem alguma matéria, algumas vezes as pessoas ainda ficam, vão falar sobre morte. E não é sobre isso, é sobre cuidado, é sobre zelo, é sobre qualidade de vida dessas pessoas que estão em suas fases de vida tão sofridas. Muito obrigado. Obrigada.